E bom dia no Instagram, bom dia, bom dia, bom dia. Boa terça-feira, boa terça para todos nós. E estamos aqui mais um dia para nosso conteúdo diário de perguntas e respostas no Bom Dia com Terapia. Sejam bem-vindos quem está chegando no Instagram, sejam bem-vindos quem está chegando no Facebook. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Eliane Cunha, psicoterapeuta. Atendo clínica há 15 anos, trabalhando com terapia. Tenho um produto que se chama Terapia na Prática, que é um método terapêutico que leva o profissional que está no seu início de carreira a atingir um faturamento de até R$ 6.000 por mês com seu atendimento. Sou mentora de terapeutas, tenho um produto para psicopedagogos. Então a gente tem bastante coisas aí dentro desse projeto Terapia na Prática. E esse aqui agora pela manhã é o nosso projeto Bom Dia com Terapia, onde nós respondemos perguntas relacionadas a alguma situação que a pessoa está vivendo, que a pessoa está enfrentando. Então a gente responde essas perguntas tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram. A gente responde essas perguntas para a audiência. E se você está passando por alguma situação, alguma dificuldade que você está enfrentando, alguma coisa que você não está conseguindo achar a solução, não está conseguindo ter a resposta, pergunta para mim, que a gente vai olhar para isso juntos, a gente vai olhar para essa situação juntos e, quem sabe, te trazer uma resposta, né? Uma ajuda para você nessa situação que você está enfrentando. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo Leal. Bom dia, gente. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todo mundo. Eu vou chamar o Ricardo aqui, que ele me ajuda nesses momentos. Eu vou chamá-lo aqui no Instagram. Esperar ele chegar aqui para a gente começar nossas perguntas e respostas hoje. Bom dia, Ricardo. Bom dia, bom dia, bom dia. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo bem? Consigo, tô ouvindo sim. Tá perfeito. Maravilha. Você tá com o computador aberto? Consegue? Tá tudo bem lá no Facebook? Gente, vocês que estão aí no Facebook, tá tudo tranquilo? Tô chegando bem? Tá tudo bem para vocês aí? Tá, áudio e vídeo, muito bom. Ótimo. Então eu vou tirar uma música, porque tem uma música aqui A no Rita final, né? comentou que ela parou de chegar atrasada no Facebook. Maravilha, que bom, Rita, que você parou de chegar atrasado. Ó, já coloca aí na tua agenda que todos os dias, de terça a domingo, eu vou estar aqui no Facebook às 10 horas, tá? Às 10 horas, com perguntas e respostas. E, gente, quando a gente responde perguntas, Ricardo, de repente a pessoa faz uma pergunta ali pra gente, a gente responde, e essa pergunta, às vezes, vem de encontro com a necessidade de outras pessoas. Então, não deixe de perguntar. Se você tem uma pergunta para fazer, se você tem uma situação, se você está vivendo uma situação, não deixa de perguntar, porque a tua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas. Às vezes você não pergunta porque você fala, não, acho que eu não vou perguntar isso, eu não sei o que e tal. E, de repente, a sua pergunta pode edificar a vida de outras pessoas. Com a resposta que eu trago, pode ajudar outras pessoas com isso, né? Então, vamos criar uma egrégora, né? Uma egrégora de ajuda aqui no Facebook, né? E aí a gente vai ajudando as pessoas, esclarecendo, trazendo, né? Um esclarecimento diante da situação que as pessoas estão enfrentando no dia a dia. E que não são fáceis, né, Ricardo? De fato. Então, sem mais delongas, vou trazer a primeira pergunta. Bom dia, coloca aí. Coloca a primeira pergunta, eu aumentei o volume aqui, espero que o pessoal do Facebook possa ouvir também. A primeira pergunta é: uma criança que não foi mimada na infância pode se tornar um adulto mimado e querer desfrutar de algo que ele nunca teve antes? Certo. Uma criança que nunca foi mimada na infância pode querer desfrutar de algo que ele nunca teve antes. De algo que ele nunca teve antes. Olha só, o ser humano em si, ele vive
numa busca sempre, né? Ele está sempre buscando alguma coisa. E principalmente aquilo que ele nunca teve. Ele vai estar buscando. Agora, entender que uma criança que não foi mimada na infância, quando se torna adulto, vai querer ser mimado, eu acredito, Ricardo, que ela vai buscar a falta dela. Aquilo que falta para ela, ela vai estar sempre buscando. E não importa se é uma falta de mimo, se é uma falta de carinho, se é uma falta de afeto, se é uma falta de atenção, não importa. Aquilo que falta para a pessoa, ela sempre vai estar buscando. Só que ela busca sempre, né, da maneira errada, porque ela busca uma falta que tem nela fora dela. Então, por mais que ela busca, seja o mimo, né, no caso da pergunta, por mais que ela esteja buscando o mimo fora, buscar ser mimado fora, porque ela não teve o mimo quando ela era criança, ela não vai achar. A gente não busca nada daquilo que falta para a gente dentro. A gente não busca, não vai encontrar fora. Não vai encontrar fora. Então, se eu tenho uma falta dentro de mim, eu preciso entrar para dentro de mim para eu encontrar aquilo que está faltando e que vai preencher essa falta. Então, se ele está buscando, né, aquilo, se ele não foi mimado quando ele era criança, ele está buscando ser mimado agora quando ele é adulto, isso talvez esteja agregando um comportamento inadequado para essa pessoa. É aquela pessoa que, se ele vai se relacionar com a outra, ele vai querer mudar a relação, ele vai querer que a pessoa trate ele do jeito que ele quer ser tratado, do jeito que ele não foi tratado antes, ele quer ser tratado, entende? Então, ele vai estar só na busca. E quando ele estiver só nessa busca, ele vai esquecer que precisa haver um equilíbrio, né? Ele vai estar só na posição de recebedor. Recebe, né? Porque ele quer, e ele não tem o outro lado, que é o de compartilhar, o de dar. Vai faltar na parte dele. E nesse desequilíbrio, a relação não funciona. Porque ele vai estar sempre buscando. A intenção é sempre de busca e nunca de troca. Percebe? Então, resolve dentro de si essa questão, né? Resolve dentro de si. Se você acha que você não foi mimado o suficiente quando você era criança, e que bom que não foi, né? Porque, gente, mimo demais estraga. E se você sente que falta alguma coisa dentro de você, busque a resposta dentro de você. Certo? Certo. Próxima pergunta. O que leva uma pessoa a querer ter controle e poder sobre outra pessoa? Uau, essa é boa. O que leva uma pessoa a querer ter controle e poder sobre outras pessoas? Gente, quem nunca conviveu com uma pessoa assim? Quem nunca conviveu com uma pessoa controladora? Com uma pessoa que quer sempre ter a razão, uma pessoa que quer sempre estar certa, com uma pessoa que quer que você pense do jeito que ela pensa, que você faz do jeito que ela quer que você faça, né? Quem não conviveu com pessoa controladora? Quem não viveu, que bom. Quem não viveu, que bom. Porque quando você... o que leva a pessoa a querer que o outro faça aquilo que ela quer? Primeiro, Ricardo, essa pessoa é uma pessoa extremamente insegura. Ela é extremamente insegura, porque na insegurança dela, ela acha que controlando a situação, ela acha que controlando o outro, ela acha que fazendo com que o outro faça aquilo que ela quer, ela consegue ter domínio da situação. Só que, na realidade, o domínio não ela precisa aprender a dominar-se a si mesma, mas como ela não consegue ter esse domínio nela, ela busca esse domínio fora. E, por incrível que pareça, Ricardo, sempre uma pessoa que é dominadora, ela vai se relacionar com uma pessoa propícia, né, ou propensa a ser dominado, sabe? Essas frequências de atração, se a pessoa ela tem esse instinto de dominar, de querer dominar, de ser dominadora, de querer ter a razão em tudo, ela vai se relacionar com uma outra pessoa que tem, que completa ela, entendeu? Que completa. Então, essa pessoa que completa vai ser aquela pessoa que vai se deixar ser dominada. Porque se ela se relacionar com uma pessoa, ela é um dominador, ela quer sempre dominar. Se ela se relaciona com uma pessoa que é igual ela, aí causa um atrito muito forte. Um atrito muito grande. Você falhou.
Desculpa. Pode repetir o último, por favor. Gente, estou travando aqui no Instagram. Deixa eu ver. Oi, tá me ouvindo aí? Chegando aí para Tô você? te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Cheguei, está travando. Aqui no Facebook tá ok, né? Não travou não, tá tudo ok. Deixa eu só verificar Tem, ó, aqui. gente, tá ok aqui no Facebook, porque eu tô travando aqui no Instagram. Qualquer coisa a gente desliga um e fica com um só. Ricardo, Tá tudo normal, pode tá tudo prosseguir. normal? Então, beleza. Então, o que que chegou para você? Tá, a gente tá falando sobre o que leva a pessoa a querer ter controle e poder sobre a outra. Sim, o que Isso. leva uma pessoa a querer ter controle e poder sobre a outra? E O aí que leva você uma falou pessoa a que querer. as pessoas tipicamente costumam se relacionar com alguém que tenha que seja propício de ser controlado. Exatamente. Então, eu vou só repetir, porque se de repente falhou, vocês não vão ficar com a resposta pela metade. O que leva O uma que eu falei pessoa a foi querer ter depois disso, controle tá? sobre a outra é a sua própria falta de autocontrole. Quando eu não me controlo, quando eu não tenho controle sobre mim, eu vou querer exercer isso em outra pessoa. Se eu sou um chefe, se eu sou um chefe de trabalho, né? Se eu sou um chefe e eu não tenho controle sobre mim, eu vou ser aquele chefe extremamente controlador. Eu vou querer controlar o outro, vou querer controlar a hora que o outro chega, a hora que o outro vai no banheiro, a hora que o outro levanta, a hora que o outro senta, a hora que o outro para comer, sabe? Eu vou ter aquela pessoa muito chata, aquela pessoa muito insuportável, porque eu acho que eu vou conseguir o controle na coerção, entende? Eu acho que eu vou conseguir ter o poder coergindo, botando medo, botando pressão, porque me falta o verdadeiro controle. Porque para eu ter controle sobre qualquer situação, sobre qualquer coisa, eu preciso ter controle sobre mim. Entende? Então, Eliane, só que. o pessoal tá. A Rita avisou que tá dando engasgada no Facebook também. Será que Ai, os meninos não estão usando aí a internet? eu acho que não, porque eu pedi para eles não utilizarem. Deixa eu ver. Gente, quem está comigo aqui no Facebook, me fala se está travando, se continua travando ou se resolveu, se ajudou aqui, porque realmente deu uma travada aqui no Instagram. E Rita, minha amiga, acabou de falar que deu umas engasgadas aqui também no Facebook. Me fala se voltei, se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo, belezinha. Porque daí não tem sentido, né? A gente ficar falando com a internet travando. Vamos pensar agora, me fala, gente. Me fala se tá travando. Pra gente dar continuidade. Parece que tá bem agora. Melhorou? Bom, sim. Tá, eu acho que deu pra. Eu não sei se Vamos entenderam. Me prosseguir fala. porque agora a gente não tá travando, então a gente aproveita Então esse vamos dar tempo. continuidade. A gente vai ajustando, viu? Eu acho que esse horário a internet começa a dar os turtos, tá? Mas tudo bem, vamos seguindo, gente. Eu acabei de responder, se você não pegou essa resposta, eu acabei de responder por que as pessoas. Cadê? Deixa eu ler aqui. O que leva uma pessoa a querer ter controle e poder sobre outra pessoa? Eu acabei de responder essa pergunta e nós vamos então para a nossa próxima pergunta. Pode mandar, Ricardo. Como desprender do que já passou na minha vida? Ah, excelente pergunta. Como me desprender daquilo que já passou na vida? Gente do céu. Acho que todo mundo também já viveu essa experiência, né? Estar preso numa situação que já passou na vida, estar preso numa relação que já passou na vida, estar preso no emprego que já passou na vida, estar preso em alguma coisa que passou na tua vida e você continua preso àquela situação. Quando eu fico preso àquilo que já passou na minha vida, eu não estou presa à toa, eu estou presa por algum motivo. Geralmente, esse motivo é o fato de eu não ter feito aquilo que eu achava que eu deveria ter feito, viu, Ricardo, naquela situação. Se eu vivi uma relação, por exemplo, e essa relação acabou,
E eu até hoje fico presa naquela relação, eu fico revivendo aquela relação, eu fico querendo ter de volta aquela relação, eu fico querendo voltar para aquela relação, é porque eu sinto que eu não fiz o que eu deveria ter feito lá atrás. Eu sinto que de repente eu poderia ter feito melhor, eu sinto que de repente poderia ter mudado uma coisinha ou outra, eu sinto que de repente eu vivo nessa doideira mental de achar que eu poderia ter feito diferente aquilo que já passou. Então isso não me deixa sair de lá, isso não me deixa vir para o momento aqui e agora, vir para o presente aqui e agora e viver esse presente de maneira satisfatória. E uma coisa muito séria acontece quando eu vivo daquilo que passou. Quando eu fico vivendo daquilo que já foi. Quando eu fico presa lá naquilo que está lá atrás, naquele passado que agora já era. Não tem como mudar, não tem como transformar, não tem como fazer nada, porque já passou mesmo. Não vai voltar. E quando eu fico presa lá, eu não tenho forças o suficiente para eu viver a minha vida aqui e no agora. Eu não tenho vontade de fazer diferente aqui agora, porque eu estou presa em alguma coisa lá atrás que eu não me soltei, que eu não deixei. Então eu adoeço aqui. Eu adoeço aqui nesse presente. Eu fico, eu começo a me deprimir. Porque, no fundo, eu sei que o que passou, passou, eu não tenho como fazer diferente. Mas eu fico me lamentando porque eu acho que eu poderia ter feito, mas eu não posso fazer, porque já foi, então eu adoeço. Então é isso que faz as pessoas ficarem presas no passado, presa em algo que já passou. Agora, qual é a solução para isso? Porque entender por que você está preso é só o primeiro passo para você tomar uma decisão, para você mudar essa situação. Você entendeu que você, de repente, quis mudar aquilo que passou, por isso que você não deixou, você não soltou. Então, o que você faz agora? Você solta esse passado, seja ele qual for, entenda que não tem o que você possa fazer por algo que já passou, porque passou, você não volta no tempo, né? Não existe essa possibilidade, só nos filmes que isso acontece, né? Mas na realidade você não volta no tempo, tá? Então, solta aquilo e começa a fazer diferente a partir de aqui, a partir de agora na tua vida. Começa a mudar aquilo que vai passar na tua vida hoje. Porque se você fizer diferente hoje, se você fizer aquilo que você acha que você poderia fazer hoje, quando for amanhã e você olhar para trás, você vai ter orgulho do que passou. E você vai estar satisfeito porque você vai ter certeza que você fez aquilo que você poderia fazer. Mas cada dia que passa e você continua preso naquilo que passou, você continua se afundando nesse desespero de vida, porque cada dia mais que passa, é cada dia mais você pensando naquilo que você poderia ter feito e não fez. Então, faça hoje, faça aqui, faça agora. Faça a diferença no que você tem. O que você tem? Você tem o aqui e o agora. E é o aqui e agora que vale para você. E nem é o futuro, né? Porque o futuro também não chega. O único momento que você vive, de fato, que você vive de verdade, onde você consegue mudar, transformar, seja o que for, é o aqui e o agora. Viva o aqui e o agora, solta o que passou, aceita que foi do jeito que foi, não tem o que você possa fazer. Você vai talvez sentir muito por isso, mas é melhor você sentir muito e soltar do que você ficar preso e não ter vida no presente. Certo? Beleza, Ricardo? Beleza. Próxima pergunta é: quando o homem não exerce a sua autoridade sobre os filhos e deixa a mulher fazer o seu papel, ele sobrecarrega essa mulher? Uau, essa é uma pergunta excelente, gente do céu, e muito séria. É uma pergunta extremamente séria. Quando o homem não exerce o seu papel e deixa o filho fazer o que quer, ele sobrecarrega essa mulher? Com certeza ele sobrecarrega. Até porque na relação entre casal, e se esse casal tem filhos, né, numa família, numa relação familiar, Ricardo, o homem tem um papel extremamente importante na educação dos filhos, que é a ordem, a lei, sabe? O homem, ele é a lei. Na educação dos filhos, o homem, ele é a lei. E a mulher, ela é o amor, né? É a lei, né? Aquilo que precisa ser cumprido com o afeto, carinho, atenção, amor. Então, a mãe, ela vai ser aquela pessoa que vai fazer valer a lei do pai, ela vai fazer valer a lei do pai e vai dar amor para aquele filho. E o pai, ele vai fortalecer esse amor de mãe, no amor dele, ele vai ser a lei.
para essa criança. Se acontece dessa maneira na relação entre casais, entre famílias, se acontece dessa maneira, a educação dos filhos é algo extremamente leve de se fazer. Extremamente leve de se fazer. Porque quando cada um desempenha o seu papel, Ricardo, quando cada um desempenha o seu papel, é leve para mim porque eu tenho aquilo. Esse papel já é meu, já está em mim. Então, quando eu estou desempenhando só o meu papel, aquilo é leve para mim e é leve para aquela criança. E quando o pai, ele é a lei na relação, aquilo é leve para ele também, porque ele tem, isso é dele. Isso é dele, isso é do pai, isso é do homem, né? Agora, quando ele abre mão, ó, e olha que coisa séria, o pai, ele é a lei para o filho. Ele é aquele que traz os fundamentos daquilo que tem que ser, né? Quando ele falta nisso, aquela criança, ela vai buscar isso de alguma outra maneira. Ela vai buscar isso de alguma outra maneira. E quando a mãe tenta suprir essa carência que não é o que ela, né, não é o papel dela ali, porque o papel dela não é da lei, é do amor, o papel dela é de fazer valer a lei. E quando ela tem que ser lei para aquela criança, modifica a... Como que eu posso dizer? Modifica a experiência. Porque aí essa criança não vê naquela mãe um papel extremamente feminino, aquela como que eu posso dizer? A informação, como assim, gente? Fugiu aqui da minha memória. O aprendizado. A criança precisa aprender com aquela mãe, né? A feminilidade, a sutileza do feminino, né? Aquilo que é feminino, que está na mãe, e aquilo que é masculino, que está no pai. Se falta essa experiência, se falta essa presença paterna, e a presença paterna não é só a presença física, mas a presença de chegar junto, é a presença de ser a lei, é a presença de cuidar para que as coisas que precisa ser estabelecida se mantém. Se falta isso nessa criança, e essa mãe tenta suprir essa necessidade, então essa criança vê o masculino na mãe e não no pai. Você entende? Ele começa a ter uma desordem de informação nesse lar, uma desordem de informação nessa convivência. Aquilo que ele deveria aprender com a mãe, com o pai, ele está aprendendo com a mãe. Então ele começa a ver essa mãe como uma mulher forte, uma mulher máscula, uma mulher, né, dominadora, entende? Então aí causa uma confusão muito grande na cabeça dessa criança, que vai crescendo com essas informações, e quando ele precisa ir para a vida dele, ele precisa se posicionar, tomar posição, ele vai se posicionar ou totalmente favorável àquela situação, repetindo aquilo na vida dele, ou totalmente aversivo. Ou ele não vai saber quem que ele tem que ser naquilo tudo, ele vai ser uma criança meio perdida. Então, se você é pai, se você é mãe, entenda, pai, que o teu papel é ser lei. Não é aquela lei autoritarismo, não é o autoritarismo. Você exerce a lei, aquilo que você falou e pronto, está determinado, e aquela mãe, ela vai concordar com a tua forma de educação. E você vai concordar com a forma de educação da mãe. Você não vai sobrecarregar, deixando para a mãe aquilo que é tua responsabilidade, da mesma maneira que a mãe não pode deixar para você também aquilo que é tua responsabilidade. Então, vocês conseguem dar uma boa educação, oferecer uma boa educação sem sobrecarregar nenhum nem outro, e aquela criança cresce estruturada. Porque a criança precisa de uma boa estrutura para crescer. E uma boa estrutura não é eu tentando ser pai na vida da criança e nem o pai tentando ser mãe na vida da criança. É eu cumprindo o meu papel, o pai cumprindo o papel dele, e aquela criança tendo uma boa base para ela crescer estruturada, porque no momento certo, quando ela precisar se utilizar dessa base para a vida dela, ela vai saber quem ela é, não vai ser aquela criança perdida, não vai ser aquele adulto perdido, aquela pessoa que não sabe o que vai fazer da vida, né? Ela vai ter essa base bem estruturada, porque cada um cumpriu o seu papel. Ninguém jogou para o outro a sua obrigação, cada um fez aquilo que deveria ter feito. Assim a gente consegue criar filhos saudáveis, né, para a vida. Certo, Ricardo? Certo. Para a próxima pergunta? Pode ir para a próxima pergunta.
Tá tudo As ok? pessoas Não que tá travando passam mais? em... Tá tudo ok? Não travou mais? Tudo ok. As Maravilha. pessoas que passam em nossa vida são importantes ou nós que damos importância a elas? Boa essa também. As pessoas que passam na nossa vida são importantes ou nós que damos importâncias para ela? A questão é, o mundo é o meu espelho, o outro é o meu reflexo. Então, gente, se eu estou dando importância para outra pessoa, é porque eu dou importância para minha vida. Se eu não estou dando importância para outra pessoa, é porque eu também estou me importando comigo mesmo. Agora, é, eu vejo a mim no outro, eu vejo a mim no outro. Então, se eu olho para o outro e acho que o outro está tendo muita importância na minha vida, eu estou atribuindo isso ao outro baseado naquilo que eu sou. Eu me importo comigo mesmo, eu me importo, né, com aquilo que eu tô. Então, as pessoas que estão comigo, que eu me relaciono e convivo, eles vão ser importantes para mim também. Então, de certa forma, nós atribuímos, né? De certa forma, nós atribuímos a importância que o outro tem ou deixa de ter na nossa vida, porque tudo parte de mim, tudo parte né, daquilo que eu sou. Certo, Ricardo? Certo? Essa foi a última. A última? Uhum. Ótimo. Gente, então beleza. Eu já respondi a última pergunta. E se vocês tiverem aqui alguma pergunta para fazer, me coloca aqui que eu respondo. Aproveito que eu estou aqui ainda ao vivo. Eu estou ainda ao vivo. Se vocês tiverem, me coloca que eu respondo. Se não, deixa lá na minha caixinha de mensagens que eu também trago aqui para a gente responder no ao vivo as perguntas de vocês. Certo? Na Agora, verdade, a gente tem 34 perguntas, mas a gente ia falar só 5 hoje. sim, a Eu gente só posso trazer selecionou as aqui, outras. exatamente. Tem mais, tem um monte. É que a gente seleciona para não se estender, para não ficar muito tempo aqui também, tá? Mas amanhã a gente continua com as perguntas, porque tem bastante ali. A gente continua com as perguntas. Mas vocês podem fazer de vocês também, que a gente responde, né, as perguntas de vocês com muito amor, com muito carinho, né? Com muito carinho. Agora, deixa eu pegar uma pergunta aqui para eu finalizar. Opa, Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Uhum. Vou pegar essa pergunta 3 para finalizar, tá, Ricardo? Vou fazer uma ok. reflexão assim, embasada nessa questão. Como desprender do que já passou na minha vida? Né? Como desprender do que já passou na minha vida, gente? Vamos entender uma coisa assim que é muito importante para gente. Uma coisa que é muito importante. Se eu vivo demais no passado, eu adoeço de depressão. Se eu vivo demais no futuro, eu adoeço de ansiedade, de ansiedade. A depressão é porque algo já passou na minha vida, eu não posso mudar, eu não posso fazer diferente e eu não aceito do jeito que foi, porque eu quero mudar, eu acho que eu poderia ter feito diferente. Então eu vou deprimir, porque eu não consigo mudar aquilo que passou. Eu não consigo mudar aquilo que já foi. Eu não consigo mudar a maneira como foi. Foi. Aconteceu daquele jeito e foi daquele jeito. Eu aceito que foi daquele jeito e eu aprendo com aquilo. Tudo que passa na nossa vida, tudo que passa na minha vida, é algo para eu aprender, é algo é algo que me traz um aprendizado e eu aprendo com aquilo. Eu aprendo o que eu aprendo a fazer diferente, já que eu queria fazer diferente. Então eu começo a fazer diferente. E eu saio também da expectativa do futuro. É igual aquilo, né? Amanhã eu faço. Ai, depois eu começo. Ai, depois eu vejo. Ai, depois eu não sei o quê. E eu fico nisso. E eu não dou conta também, porque o futuro não chega. O futuro não chega, porque quando o futuro chegar, vai ser presente, vai ser hoje. O amanhã não chega. Não fica na expectativa do amanhã. Amanhã você faz. Amanhã você pede desculpa. Amanhã você perdoa. Amanhã você melhora. Amanhã você começa seu regime. Amanhã você começa aquele curso que você queria fazer. Amanhã não existe isso. O amanhã não chega na nossa vida. Porque quando o amanhã chega, é presente. É presente. Então, vamos olhar o que nós temos. O que eu
tenho aqui e agora, hoje? E o que eu posso fazer desse aqui e agora para mudar o que passou e para mudar o que vai vir? É no aqui e no agora. Se você tem que perdoar, perdoa agora. Se você tem que pedir desculpa, peça agora. Se você tem que melhorar alguma coisa em você, melhora agora. Se você tem que tomar uma atitude, uma decisão na sua vida, misericórdia, tome agora. Tomar atitudes e tomar decisões, gente, é algo que nos... Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se eu tô aqui parada, achando que eu preciso fazer algo, achando que eu preciso tomar uma atitude, eu tô aqui pensando, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E quando eu fico nesse pensamento, Ricardo, que eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, o meu organismo lê isso, ele lê essa informação mental minha. E quando ele lê essa informação mental minha, ele entende que ele precisa me dar um estímulo para eu agir na direção disso que eu preciso fazer. Então, quando ele me dá esse estímulo para eu agir, é uma carga de energia que ele despeja no meu organismo para eu agir, para ação. E aí eu continuo aqui, ai, mas eu preciso, e eu não saio do lugar, o organismo continua despejando essa carga em mim, continua despejando essa carga em mim. E daqui um pouquinho essa carga vira uma ansiedade enorme, porque eu não fiz nada daquilo que eu precisava fazer. Essa ansiedade, daqui um pouquinho, vira um estresse. Esse estresse, daqui um pouquinho, acaba com toda a minha força do sistema imunológico e daqui a pouquinho eu estou adoecida. Eu estou com gripe, com todas as doenças da vida eu já peguei. Porque eu só parei para pensar que eu precisava ter tomado uma atitude, uma decisão, eu não tomei. Meu organismo começou a me impulsionar para isso, eu não saí do lugar e logo eu adoeci. Então, ainda no presente, aprenda a usar o teu presente de maneira satisfatória para você. Aprenda a usar o teu presente de maneira favorável. Você pode muito no presente. Você pode muito, você pode tudo no teu presente. Mas você não pode nada no passado. E você não pode nada no futuro. Mas você pode no presente. Então, o presente é o que você tem. Se você precisa fazer algo, não protele. Não procrastine. Faça já. Decida já. Resolva já. E não deixe passar. Não deixe passar. Porque quando passa, a lembrança que você vai ter é que passou e você não fez. Aí você pensa, cara, eu podia ter feito. É igual um curso, Ricardo. Eu quero muito fazer um curso, eu tenho a oportunidade de fazer o curso e eu não faço o curso. Dali um ano eu olho para trás e falo, caramba, se eu tivesse feito aquele curso, entende? Daí eu fico sofrendo. Ai, se eu tivesse feito, eu teria isso, eu teria aquilo, eu estava lá, eu estava não sei na onde. Aí eu fico, né, vivendo daquilo que passou, mas eu não fiz nada no passado para mudar. Eu não fiz nada para transformar. E passou já era, já foi. Eu tenho aqui e agora. O que eu vou fazer aqui e agora? O que eu vou fazer no meu presente? O que eu vou fazer de diferente hoje? Então, faça aquilo que você precisa fazer hoje. Agora, eu te digo uma coisa. Se você não vai fazer, solta essa doideira da tua mente de achar que você vai, né? Porque se você não vai fazer e você fica achando que você vai, você está se adoecendo. Porque se você pensou em fazer, vai e faça. Se você não vai fazer, solta. E começa a pensar naquilo que você vai fazer. Porque senão a gente adoece. Adoece e não tem o que fazer depois. Tem, né? Você vai pro médico. Você vai tomar remédio por uma situação que está lá na tua alma. Por uma dor lá da tua alma, né? E você toma remédio. O que o remédio vai fazer? O remédio vai curar a dor no teu corpo. O remédio vai curar a ferida do teu corpo. O remédio vai curar o inchaço do teu corpo. Mas e a tua alma? De onde veio esse adoecimento? De onde veio essa situação? Né? Então, eu olhei para o meu corpo, cara, eu estou adoecendo no corpo. Eu estou aqui com gastrite, eu estou aqui com dor nas costas, eu estou aqui com... Sabe aquela doença de esforço repetitivo, né? Eu estou com doença de esforço repetitivo, LER, né? A minha cabeça está rachando de doer. Eu não consigo nem andar direito, porque eu tenho aquelas doenças de juntas, como que é o nome daquela artrite, né? Artrite e artrose. Isso. E tudo isso, gente, são adoecimentos que veio da alma para o teu corpo. E aí você vai no médico e tem que ir mesmo, porque quando chegou no corpo, o médico que vai ajudar, o médico vai resolver. Ele vai te dar um remédio, mas ele vai te dar um remédio e o remédio vai parar, às vezes, de doer, aquela situação que estava doendo no teu corpo.
Mas a dor na alma vai continuar ali. E eu tenho que resolver essa dor na alma. E eu começo resolvendo essa dor na alma, olhando para essa alma e entendendo que o que passou, passou. E eu vou fazer diferente daqui para frente. Eu vou mudar daqui por diante. E vou começar a cuidar de mim nas minhas 3 esferas. Corpo, alma e espírito. Porque eu não sou só corpo. Eu não sou só corpo. Eu sou um corpo que tem uma alma que habita um espírito. Então eu cuido dessas 3 esferas. Às vezes, Ricardo, a gente acha que eu estando me alimentando bem, tá ótimo, né? Cuidando só do meu corpo, tá ótimo. E não tá ótimo, gente, não tá ótimo. Eu preciso me alimentar bem, sim. Eu preciso fazer exercícios físicos, sim. Mas eu preciso também orar. Eu preciso meditar. Eu preciso ler um bom livro. Eu preciso alimentar a minha alma, alimentar o meu espírito, porque eu não sou só corpo. Eu sou corpo, alma e espírito. Se uma situação está adoecida aqui na minha alma e eu não dou conta de resolver essa situação que está adoecendo a minha alma, o corpo vai gritar. Porque o corpo vai falar, opa, olha para isso, olha para mim, ó, não estou bem, está acontecendo alguma coisa, você não está resolvendo. Olha para mim, vai resolver isso. Só que aí eu olho só pro corpo, viu, Ricardo? Eu olho só pro corpo. Eu vou só no médico, eu só vou lá na farmácia, eu compro um remédio que o médico me passou e eu acho que a situação vai resolver. No primeiro momento até resolve, porque o corpo parou de doer, eu acho que tá tudo bem. Só que a alma continua adoecida. E se eu não dou conta dessa alma, se eu não curo essa alma, se eu não saro essa alma, eu não resolvo. E como que eu saro essa alma? Eu saro essa alma me conhecendo. Conhecendo quem eu sou. Conhecendo quem eu sou de verdade. Quem é essa alma que me habita? Quais são as dores dessa alma? Qual é a busca dessa alma? Quais são as necessidades dessa alma? E por isso eu preciso cuidar daquilo que eu penso, daquilo que passa aqui na minha mente, dos meus pensamentos. Eu preciso orar sim, eu preciso meditar sim, eu preciso estar em constante comunhão comigo. Em constante comunhão comigo. Quando eu paro para ter um momento só para mim, quando eu paro para me olhar, quando eu paro para me observar, quando eu paro para me amar, quando eu paro para me valorizar, quando eu paro para cuidar daquilo que eu sou, de quem eu sou. Porque às vezes a gente está tão perdido no cuidado do outro, eu cuido tanto do outro, eu dou tanto para o outro, eu faço tanto na direção do outro, e na direção da pessoa mais importante na minha vida, que sou eu não faço nada. Eu não olho para mim, eu não cuido de mim, eu não me amo, eu não me valorizo. E nisso a minha alma vai adoecendo. Porque eu não sou só um corpo, isso eu preciso entender. Eu preciso entender isso. E quando eu entendo isso, Ricardo, eu consigo entender quais são os anseios dessa alma. O que essa alma busca? Quais são as realizações dessa alma? Porque às vezes eu estou, de boa e de repente me vem aquela tristeza, sabe? Aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar. E eu olho para minha vida e falo, nossa, mas tá tudo bem, né? Eu tenho de tudo. Por que será que eu estou sentindo assim? Estou me sentindo assim porque a minha alma não está sendo atendida. Porque eu não estou vivendo quem eu deveria ser, quem eu preciso ser. E aí a minha alma sente falta disso. Ela sente essa necessidade de ser quem ela veio para ser. E aí eu entendo isso, quando eu paro para ouvir essa alma. Quando eu paro para entender o que está aí dentro, né? Quando eu paro de achar que o mundo é extremamente materialista, que só existe materialismo, né? Quando eu saio desse materialismo. Carguei uma pausadinha aqui. Mas, gente, eu vou encerrar, né, com essa reflexão e te dizer que foi um prazer de novo estar aqui mais um dia e pedir para você, olhar para dentro de você e ver qual que é o anseio aí de dentro dessa alma, o que essa alma quer, o que essa alma está buscando, né? Aproveitar essa reflexão e olhar para você, né? Começar a te perceber, a se amar, a se valorizar, né? Entender que para você, na tua vida, você é a pessoa mais importante. Primeiro você, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o princípio é se ame para você amar o teu próximo e cuidar do teu próximo sem estar cuidando de você primeiro. Eu vou encerrar aqui, Ricardo, no Instagram, no Facebook, e já encerro aqui com você no Instagram, só um segundinho.
Gente, aqui, ó, do Facebook, beijos. E até amanhã, às 10 horas, aqui no Facebook. Encerrei aqui, Ricardo. Nossa, acho que a gente tem mais um tempinhozinho aqui, né? Você tem alguma coisa para me trazer? Sobre alguns assuntos que a gente abordou? Sim, pode ser sobre alguns assuntos que a gente abordou. Alguma contribuição? Sim, tem. Vamos lá. Aquela questão da mulher que o pai estava colocando as autoridades, não, enfim, colocando todo o peso das coisas sobre ela, né? Também existe uma questão que se isso está acontecendo, querendo ou não, tem 50% de responsabilidade dela. E por quê? Enquanto ele colocou o peso, ela pegou o peso. Né? Ninguém te chega e te dá uma mochila na mão sem que tu segure essa mochila. A pessoa te dá a mochila e coloca ela na tua frente e aí, Ricardo, tá falhando para mim. Sempre questões. E ela... Você está falhando para mim. Falhou aqui também, mas já voltou. Então, como eu estou dizendo, tem 50%. Se ela quer realmente mudar isso, ela tem que estar consciente de que não é apenas ele que tem que mudar, mas que ela precisa mudar o comportamento dela, de aceitar essa situação dessa forma. Não necessariamente de aceitar, mas a forma como ela está interagindo. Ela vai precisar sentar e conversar com essa pessoa e dizer, olha, a gente não está dividindo o peso de formas adequadas e a gente precisa reestruturar isso. Porque a coisa precisa dar certo. Eu estou me sentindo sobrecarregada. Se abrir, né, expor esse sentimento, esse desconforto tão grande, esse sentimento que ela precisa dialogar. E aí é que está a maior razão das pessoas de entrar em conflitos em relacionamentos, né? A falta de diálogo é sempre. Faltou diálogo, abriu brecha para ter problema. Então busca o diálogo e busca esse diálogo sempre tentando, né, levando a abordagem não para o lado da acusação, não para o lado de tu apontar o dedo para ele dizer que ele está errado, mas para o lado de tentar resolver a situação para que os dois fiquem bem. Se você chegar acusando a pessoa, botando o dedo na cara dela, o que vai acontecer? Que o teu marido vai fazer o quê? Ele vai ativar uma parte do cérebro dele automática, tá? Todo ser humano vai agir dessa forma, mais ou menos. Ele vai ativar uma parte dentro do cérebro dele que diz, opa, estou sendo atacado. E ele vai entrar na defensiva. E quando ele entrar na defensiva, entrar dentro do casulo da defensiva, tu perdeu, tu não vai mais conseguir progredir, tu não vai conseguir ajudar ele a mudar o comportamento, tu não vai conseguir avançar nesse sentido. Então, nunca coloca a pessoa na defensiva. Sempre se abre e permite que a pessoa se abra também. Quando você acusa e ofende e agride a pessoa, ela não vai se abrir para você, ela vai se fechar. É que nem aquela planta, sabe? Que tem umas plantinhas que você toca assim e ela faz assim. É verdade. Quando encosta. É bem assim, então as pessoas são assim. Então, não faz isso com ele. Se você tá aqui, se você tá mandando essa pergunta, é porque você quer, de alguma forma, encontrar uma solução. Se você quer encontrar uma solução, então este é um caminho que você pode seguir, tá? De abertura, de diálogo, de colocar ali, acertar o que precisa ser acertado, para que as coisas fluam, funcionem novamente. Essa é uma possibilidade de solução, tá? Não quer dizer que é a única. Mas é um caminho relativamente... O que vai te impedir de conseguir colocar isso em prática vai ser talvez o ego teu ou dele, que está ali agindo, está fazendo você não querer dar o braço a torcer, não admitir os teus próprios erros, e ele não admitir os dele. Então, é importante você admitir essas coisas, você
ser transparente, você se colocar numa posição vulnerável também, para que a pessoa também possa fazer isso. Muito bem. É que se for a fundo também nessa questão, né? Dá para ir a fundo nessa questão. Olhar como que esse pai foi criado, não é? Como que ele foi criado? Qual é a base que ele tem? Qual que é a informação que ele tem enquanto criação? Porque se a gente entende que o outro, né, que nós só temos do outro aquilo que o outro tem para dar, esse pai só tem essa forma de cuidado, né? Ele só sabe cuidar dessa maneira. Ele foi cuidado assim, ele aprendeu assim, é o que ele tem enquanto informação de ser pai, né? É como ele sabe ser pai. Então ele sabe ser pai delegando, né, a tua responsabilidade para essa mãe. Ele acha que essa mãe pode cumprir o papel dela e cumprir o papel dele na criação dos filhos. E dessa forma, Ricardo, ele tá mostrando para o filho, né, é inconsciente, porque essa informação é passada, eu nem preciso falar, né, e ele nem vai estar falando, mas ele vai estar mostrando para o filho que é assim que ele vai ter que se comportar também. É um aprendizado que ele vai estar passando, né, é um aprendizado que ele vai estar passando. E esse aprendizado é de negação? É de negação. Negação de quem? Dele. Ele está negando a responsabilidade dele enquanto pai, que deveria ser aquela questão, né, da lei na casa, né, daquele pai que tem autoridade e não autoritarismo. E ele não aprende essa autoridade. Então ele vai crescer, esse filho, provavelmente ele cresce um menino que também não vai exercer essa autoridade. Ele vai ter esse papel masculino nele representado de maneira não máscula, sabe? Assim, não tão forte, não tão forte. Talvez, gente, não estou nem falando que isso é uma realidade em todas as situações, mas talvez esse menino cresça e ele tenha como referencial de força para ele essa mãe. Entende? Essa mãe vai ser a presença mais forte para ele enquanto informação, mais forte enquanto máscula, né? Vai ser uma mãe máscula. Porque quando você não está exercendo o teu papel na relação, alguém vai exercer. Alguém vai entrar ali. Não é? Não. Alguém vai entrar. Às vezes não. Às vezes nenhum dos dois faz e a família fica toda disfuncional também, né? Exatamente. Tem esse fator, né? Às vezes nenhum dos dois faz. Mas se eu não tô... vamos imaginar que eu tô ali, tenho meu filho, tenho o pai não está exercendo o papel dele. Eu teria que ter em mim consciência para eu, talvez, cobrar com muito amor isso. Olha, vamos olhar para essa relação, vamos olhar para isso que está acontecendo aqui. Vamos entender isso. Mas eu vou entender, Ricardo, que os dois estão na mesma frequência. Na mesma frequência mental. Entende? Se ele não está exercendo o papel dele, e está delegando para a mãe essa responsabilidade, e essa mãe está sendo sobrecarregada, é porque ela está cumprindo o papel dele. Porque se ela não está sobrecarregada, ela não está fazendo nada também. Entendeu? Ela está sobrecarregada. Se ela está sobrecarregada, é porque ela está fazendo a parte dela, buscando fazer a parte dela e tentando fazer a parte de outra pessoa. Porque quando eu faço só a minha parte, eu não me sobrecarrego. A minha parte eu dou conta de fazer. E isso é leve para mim. Você entende? Entendo, e tem outra questão também. Quais são as expectativas que ela tem em relação a ele? A expectativa, ela, por si só a expectativa já é capaz de deixar a gente se sentindo frustrado, humilhado, ou se sentindo desvalorizado, ou se sentindo fazendo mais do que precisaria fazer. Às vezes a gente só precisa ajustar a nossa expectativa também. Não quer dizer que é o único fator, mas a nossa expectativa, ela influencia no quão ruim a gente se sente, quão sobrecarregado a gente se sente em relação a uma atividade. Então não quer dizer que você não possa fazer tudo o que a gente sugeriu antes, mas, ou não desconsidere o resto,
mas também leve isso em consideração. Como é que são as expectativas? Porque, digamos ali, se eu venho para essa live sabendo que a gente tem X pessoas na audiência e eu esperar que 100% das pessoas apareçam, é que nem eu vou fazer um aniversário fora da pandemia e quero convidar as pessoas, espero que 100% das pessoas apareçam, é uma expectativa que, se não for cumprida, que é bem provável, eu vou me sentir frustrado. Só que não é realista, não é uma expectativa realista eu esperar que 100% das pessoas vão. A menos que sejam 2 pessoas, né? Mas se for um número grande, sempre vai acontecer um monte de coisa na vida das pessoas. É estatisticamente improvável que todo mundo 100% vá. Então, pode até ser um casamento, pode ser tudo. Não, vai ter alguma coisa que vai acontecer. Alguém ficou doente, alguém aconteceu, alguém perdeu o voo, sei lá. O mundo acontece. Então, a expectativa estar em um nível mais condizente com a realidade ajuda a gente a não se sentir frustrado, às vezes, por alguma coisa que nem era pra gente se sentir frustrado. Mas a gente está com uma expectativa alta. O que é que quando você entrou no relacionamento, o que você esperava dele? Que comportamento você entrou esperando dele? Por que você hoje percebe coisas que ele precisa mudar nele? Que antes coisas você não são percebia. Que antes não percebia. Porque é a mesma pessoa, ela não muda, né? É a mesma pessoa. Ela até muda dentro de si, né? Ela evolui. Mas ela não é uma pessoa diferente. Então, aquilo estava ali de alguma forma. Seja mais tênue, seja mais... Enfim. Então, é importante observar isso também. Talvez você tenha notado isso só agora. Ou talvez tenha se tornado um problema só agora. Né? Talvez isso já estivesse aí há anos. Mas você começou a considerar que era um problema agora porque começou a te atingir. Então, dito isso, as pessoas considerando só que já era parte dele, o que fazer para tornar isso mais leve para vocês dois? O que fazer? Como fazer? Como se comunicar com ele? A gente deu algumas sugestões aqui, né? Mas é claro que nunca vai ser exatamente a mesma coisa do que você fazer uma sessão de terapia em que vai ter várias sessões, em que vão ter mais horas para você expor todo um contexto e ter uma análise mais profunda, né? É importante, às vezes, você ter uma análise mais profunda. Com um pouco que foi trazido de informação, a gente não consegue entrar tão fundo assim quanto poderia se a gente tivesse mais informação. Então, de repente, num próximo momento, até para as outras pessoas que forem mandar perguntas também, quanto mais específico e contextual for a pergunta, melhor vai ser a análise que vai ser feita, né? Melhor vai ser a resposta que vai ser entregue. De fato. Então, se você não sabe, é só mandar uma pergunta aqui no campo de perguntas durante as lives, às 10 horas da manhã, todos os dias, ou segunda às 7. Ou então no inbox, né? Manda na caixa de mensagens para a Eliane e toda a pergunta, pode ser textinho, pode ser textão, não tem problema textão, a gente não tem medo de textão. Manda para nós. E a gente vai trazer uma resposta um pouco mais profunda, quanto mais profunda for a pergunta, né? Mais específica for a pergunta. Então agora Ricardo... a gente está chegando no nosso fim do nosso tempo. Você tem mais alguma coisa a falar sobre as 5 perguntas que foram feitas hoje? Não, eu só tenho a agradecer as pessoas que foram alcançadas por essas perguntas, né? É aquilo que eu falei no começo. Às vezes a pessoa traz uma pergunta... E a resposta daquela pergunta, Ricardo, alcança outras, né? É a resposta que a outra pessoa estava precisando. Então, participem e perguntem, porque você pode estar ajudando outras pessoas com a sua própria pergunta, com o seu próprio questionamento, com as suas próprias dores, né? Outras pessoas também podem estar sofrendo as mesmas dores, então a gente acaba ajudando, criando uma egrégora, né? De ajuda mútua, né? De ajuda mútua, todo mundo se ajudando. E esse é um momento que eu penso
que a gente precisa se unir em ajuda, né, Ricardo? E nada melhor do que a gente bater um papo, do que a gente conversar, do que a gente falar das nossas dores. Quando a gente fala daquilo que dói dentro da gente, a gente traz cura. A gente traz cura. Quando eu falo daquilo que me incomoda, quando eu falo daquilo que dói em mim, quando eu falo daquilo que está me machucando, eu estou trazendo cura para aquilo, eu estou colocando luz naquilo, eu estou curando aquilo, né? Então esse é o momento da gente falar, é o momento da gente conversar, é o momento da gente debater, é o momento, né, da gente se unir nesse olhar um para o outro e de parar de pensar que o mundo gira em torno do próprio umbigo e de que só você está passando por situações, só você está passando por problemas, só você está sofrendo. Não, está todo mundo passando por mesmas coisas, né? Então a gente vai conversando, a gente vai olhando um para o outro, a gente vai se curando um no outro, né? E essa é a nossa intenção, de trazer esse momento, né, de olhar para as situações. Mas beleza, Ricardo, foi muito boa a tua contribuição. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar junto comigo e dizer que eu te vejo amanhã, às 10 horas aqui, no nosso bate-papo de Bom Dia com Terapia. Isso aí, agora nós temos 29 perguntas acumuladas. Amanhã a gente vai trazer mais perguntas da audiência. Se você não mandou a sua pergunta ainda, aproveita, manda aqui no chat ao vivo ou no inbox da Terapia na Prática, Eliane Cunha, e a gente vai estar trazendo aí uma solução. Quanto mais específica a pergunta, mais profunda a gente consegue dar a resposta, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos, tanto no Facebook quanto no Instagram, e até amanhã, às 10 horas. Tchau! Às 10 horas. Gratidão, até mais, Ricardo. Gratidão, gente.